qual que é o nosso próximo passo? A gente pode calcular o valor total do saldo. E para fazer isso, a gente vai precisar somar e subtrair esses valores do Array Transactions Amounts. Então, se a gente tem um array de números e quer transformar esse array em um número, esse é um caso típico de uso do reduce. O que é o reduce? Da mesma forma que os métodos map e filter, o reduce também recebe uma função por argumento e executa essa função para cada item do array que está sendo iterado. E você vai usar o reduce quando você precisar reduzir o array a algum tipo de dado. E esse tipo de dado pode ser um objeto literal, pode ser uma string, pode ser um número, ou pode ser até mesmo um outro array. Então, desde já, é importante que você tenha em mente que, ao contrário dos métodos map e filter, o reduce tem poder e versatilidade para gerar um output que pode não ser um array. Vamos ver um exemplo simples para a gente pegar o conceito? Imagina que a gente tem um array de números e a gente quer obter a soma de todos esses números. Ou seja, a gente quer reduzir esse array a um único valor, um número. Eu vou limpar esse console e a gente vai digitar toda a estrutura básica inicial aqui no console. E depois disso eu vou explicar passo a passo cada detalhe de como ela vai funcionar. Então a gente vai declarar uma const numbers que recebe um array com os itens 1, 2 e 3. E aqui abaixo a gente vai declarar uma const sum que recebe a numbers com um reduce encadeado nela. E como argumento do reduce, a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do array. E como segundo argumento do reduce, a gente vai inserir um zero. Esse argumento é opcional, mas daqui a pouco a gente vai falar dele. Essa função vai receber os parâmetros accumulator e o parâmetro number. E essa função também pode receber mais dois parâmetros, que são o index e o array. Mas como a gente não vai usar eles agora, a gente não precisa especificar eles. E agora, a gente vai fazer com que essa função retorne accumulator somado ao number. Só isso. O que vai acontecer aqui? Essa função vai ser executada para cada item do array numbers. Na primeira vez em que essa função for executada, esse parâmetro accumulator vai receber esse zero e esse parâmetro number recebe o primeiro item do array, que é o número 1. 0 mais 1 é igual a 1, então esse 1 que a função está retornando vai ser atribuído implicitamente para o parâmetro accumulator. E agora, essa função vai ser executada pela segunda vez, e esse accumulator armazena o valor que a função retornou na execução passada, que foi 1, e esse number armazena o segundo item do array, que é o número 2. 1 mais 2 resulta em 3. E esse 3 que a função retornou vai ser atribuído implicitamente para o accumulator. Agora, a função vai ser executada pela terceira e última vez, porque o array tem só 3 itens. Só que agora, o accumulator armazena o valor que a função retornou na execução passada, que foi 3, e o parâmetro number armazena o terceiro item do array, que é o número 3. 3 mais 3 resulta em 6. E como nesse ponto a função já foi executada para todos os itens do array, toda essa expressão agora retorna o último valor que a função retornou na última vez que ela foi executada, que é o 6. Então 6 foi atribuído para const sum. Então se a gente pressionar Enter e inserir a sum aqui embaixo, a gente vê que ela armazena 6. Ou seja, a gente pegou esse array numbers e reduzimos ele a um número. Então quando se trata do reduce, é fundamental você entender duas coisas. Essa função sempre precisa retornar um valor, e cada vez que esse valor é retornado, o parâmetro accumulator recebe esse valor. E esse zero aqui, serviu só para ser o valor do accumulator na primeira vez que a função foi executada? Exatamente. Depois da primeira execução da função, esquece que esse valor passado nesse argumento existe.
Ele foi só um valor inicial, um ponto de partida para o accumulator. Só que é uma boa prática você especificar esse valor inicial para que você tenha uma representação explícita, visual, do tipo de dado que o reduce vai retornar quando a execução dele for finalizada, que nesse caso foi um número. Se esse valor não fosse especificado, na primeira vez que a função fosse executada, esse parâmetro accumulator corresponderia ao primeiro item do array e esse parâmetro number corresponderia ao segundo item do array.